Vamos falar nesse vídeo sobre os dois bodes de Levítico 16 do dia da expiação, porque um bode era colocado a culpa e soltado para o deserto, porque o outro bode não tem culpa e é o bode da expiação ali. O que esse ritual tem a ver com o episódio que Mateus narra sobre Jesus e Barrabás? Por que tem que soltar um prisioneiro como tradição e por que escolheram Barrabás e não Jesus? E isso está relatado em Mateus. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, como ler a Bíblia. Fica até o final. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Se você já me conhece, legal. Se não, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de interpretação bíblica. E o nosso canal aqui sempre esclarecendo para você a palavra de Deus, para que você entenda com clareza e autoridade. Quero já te convidar logo no começo para curtir esse vídeo, compartilhar, que assim você vai estar dizendo para o seu YouTube aí na frente aí do seu celular ou do seu computador que é esse tipo de material que você quer, e você encontra semanalmente coisas muito legais aqui sobre Bíblia, interpretação. E hoje nós vamos falar sobre um episódio interessante que acontece com Jesus lá em Mateus, no final ali, capítulo 27, versículo 15 a 26, ali um pedacinho ali do julgamento de Jesus. E nesse vídeo nós vamos ver os 3 Cs para facilitar na tua vida a compreensão desse texto. Primeiro C é o contexto, depois a gente vai ver o conteúdo e por último nós vamos ver a conexão que esse texto tem com o Antigo Testamento para você cada vez entender mais e de forma mais profunda a palavra de Deus. Primeiro C é o contexto. Aqui o contexto é o Evangelho de Mateus, é um evangelho muito mais detalhista quanto ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Então, quando a gente vai no Evangelho de Mateus, ele foi colocado ali de forma estratégica entre a transição do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para o Novo Testamento. Então, é um livro feito por um judeu muito conhecedor da palavra de Deus e também resolvendo problemas de judeus que estavam querendo entender o que Jesus cumpriu, o que realmente Jesus é, quem é Jesus, e isso ele está fazendo com uma excelência. Então, o Evangelho de Mateus é maravilhoso e faz muitos paralelos com o Antigo Testamento. E também ali o contexto já literário, que a gente está vendo ainda no primeiro C, é o contexto de julgamento de Jesus. Jesus foi preso e agora ele está sendo julgado por Pilatos, e ali nesse julgamento acontece uma coisa muito interessante que a gente precisa focar legal. Então esse é o grande contexto. Estamos falando sobre o julgamento final antes da crucificação. Estamos falando do Evangelho de Mateus, que tem um óculos detalhista com a Bíblia hebraica. O segundo C é o conteúdo, e eu sempre convido você, talvez para parar o vídeo e dar uma lida com detalhes nesse trecho, que é muito interessante como Mateus coloca os detalhes ali. Ele vai começar a colocar que Jesus está sendo julgado por Pilatos ali, que está sentado no seu trono ali de julgamento, e ali, por tradição da festa, ele coloca 2 escolhas que os sacerdotes, Mateus é claro, os líderes religiosos e o povo têm que escolher para soltar um. Um é Barrabás, que é um bandido conhecido ali e provavelmente, por especulação, provavelmente ele é um terrorista que queria a libertação de Israel e deve ter feito alguma coisa que matou alguns romanos, então tá ali, é alguém claramente que usa violência. E por outro lado era o Jesus, que Pilatos até brinca, fala o Cristo, e a multidão ela escolhe soltar Barrabás, influenciada, segundo Mateus, pelos sacerdotes e os líderes religiosos, e manda crucificar Jesus. E ali, claramente, no meio daquele processo, a mulher de Pilatos manda um recado dizendo: Jesus é inocente, eu tive uma visão, um sonho sobre isso. Pilatos tenta distorcer ali, mudar, mas não consegue. Quando Pilatos vê que está iniciando um tumulto e ele deveria evitar ao máximo, ele realmente manda trazer uma bacia, lava suas mãos e fala que o sangue desse inocente não caia sobre mim. E os religiosos falam que caia sobre a nossa descendência se esse cara, Jesus Cristo, não é culpado. E ali o texto acaba com Pilatos soltando Barrabás
e mandando açoitar Jesus Cristo e crucificar, entregando para os soldados. É muito impressionante isso, esse é o conteúdo. Uma das coisas importantes desse conteúdo é o jeito que Mateus começa. Na ocasião dessa festa, era de tradição soltar um prisioneiro. Mateus não explica essa tradição, porque ele pressupõe que os seus leitores já sabem do que eles estão falando e, muito provavelmente, sabiam do que estão falando, porque ali eram judeus piedosos e sabiam qual era essa tradição que estava acontecendo ali no primeiro século, que vinha de séculos de tradição. Só que nós, leitores modernos, já passou 2000 anos e a gente não entende o que Mateus está colocando como já entendido ali do texto. E eu tô aqui para explicar a você. E é aí que a gente vai entrar no terceiro C, a conexão que vai clarear muito a sua mente. Claramente, Mateus está fazendo uma conexão com o dia da expiação. O dia da expiação está muito bem narrado ali em Levítico, o terceiro livro de Moisés, capítulo 16. Ele vai dizer o seguinte, de forma resumida também, vale a pena você dar uma olhada lá. No capítulo 16 de Levítico, vai falar do dia da expiação, vai falar que naquele dia todo mundo ia jejuar, e Arão, né, que era o sumo sacerdote, ele ia fazer vários rituais para se purificar, está pronto, mas na hora H ele ia pegar dois bodes, eu sei que a tradição evangélica, né, nem gosta desse negócio de sacrificar bode, a gente consagrou o cordeiro, mas na verdade nos sacrifícios tinham sacrifícios com cordeiro, tinha sacrifícios com bode, tinha sacrifícios com boi, tinha sacrifícios com pomba até. Então tinha vários tipos de sacrifício. E esse, que é um dos mais importantes, se não é o mais importante de toda a tradição de sacrifícios do tabernáculo e do templo, ele é feito por bode. Escolha dos bodes, fazia um sorteio e esses dois bodes representam um sacrifício único, só que em duas etapas. E aí o bode que era considerado inocente, olha só, um recebia a culpa de todo Israel e o outro era o inocente. Esse bode que era inocente, ele deveria ser levado para dentro do templo e sacrificado. Por isso que a gente tem a expressão bode expiatório. Olha só, o bode expiatório é o que vai tirar o pecado, encobrir o pecado, esconder, remover no lugar de um inocente o pecado de todo Israel. Ou seja, Israel cometia os seus pecados e eles tinham 5 sacrifícios e ofertas para se fazer logo no começo de Levítico, para se fazer durante a semana. Então, se eu fosse um judeu normal, cada 15 dias estaria lá, toda semana estaria lá fazendo um sacrifício, pedindo perdão pelos pecados que eu tinha consciência. Mas existia um pecado que Deus orientou, que é um pecado estrutural, é um pecado pela nossa natureza pecaminosa, porque em Israel é e era. E esse pecado não dava para ser feito do outro jeito, tinha que ser o dia da expiação. E ali o bode expiatório, o que não tem culpa nenhuma, ele era sacrificado, o sangue dele era aspergido em vários pontos ali e no Santo dos Santos, e ali esse sacrifício era feito para a expiação do pecado de Israel, a iniquidade de Israel, e também para a expiação do próprio tabernáculo. O próprio local ali precisava quase como uma limpeza espiritual ali para ser feita, para continuar sendo um lugar onde Deus habita. E depois o sumo sacerdote saía, pegava, colocava as duas mãos sobre a cabeça do outro bode e confessava, falava os pecados de Israel, a inveja, a corrupção, a ganância, os pecados sexuais, falava ali, e aí alguém vinha de fora da cidade responsável, pegava aquele bode e levava para o deserto, e esse bode era jogado para Azazel, que é uma grande discussão aí, quem é Azazel, se é o nome do bode, se é uma potestade lá. Eu particularmente acredito que é o nome do deserto, do antideus ali sendo jogado. Então, esse sacrifício que é feito em duas etapas, um era para resolver a culpa, que é o bode inocente, e o outro que era solto, exilado para o deserto, ele era escolhido para levar o pecado, porque você não resolve a culpa e o pecado está onde? O pecado é jogado para o lixão, para o deserto, para o caos ali. E aí, com o tempo, Israel começou a fazer como tradição sempre soltar um culpado. Não é soltar um inocente, não é sair dia de Natal, não.
ela era soltar um culpado para ter a consciência em todo Israel que todo Israel sempre foi culpado. A questão é que aquela pessoa foi pega e foi condenada, mas os nossos pecados ocultos, Deus sabe, mas decidiu não revelar e não nos culpar, não condenar ali. Então, como um símbolo dessa consciência de que todos são pecadores e todos são culpados e todos merecem a pena de morte, um culpado era solto nessa festa. Agora, olha toda a narrativa que Mateus fez e olha o sacrifício da expiação ali, uma vez por ano que o sumo sacerdote fazia. E claramente Mateus está colocando que Jesus, o inocente, e ali o culpado ali, que era Barrabás, foi solto e Jesus foi colocado como sacrifício. Mesmo que o povo e os religiosos não estavam tendo a consciência de que estavam fazendo isso, e claramente o sumo sacerdote estava ali na multidão convencendo todo mundo, porque Mateus coloca isso, todo o papel do sumo sacerdote, que naquela época era 2, já estava errado aí na época de Jesus, e eles estavam ali gritando para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mateus está repetindo o dia da expiação, deixando claro para o primeiro leitor e agora para você e para mim, que ali estava acontecendo pela última vez a expiação, o dia da expiação, aquele dia final. Aliás, o autor de Hebreus vai falar também que Jesus é o último sacrifício e único e definitivo, e ali está mostrando claramente que Jesus, naquela passagem, é o bode que é colocado como inocente. A gente pode tirar algumas aplicações aqui muito interessantes depois de ver esses 3 Cs. Primeiro, que a gente, na expiação ali, o nome do pecado é sempre nomeado de forma clara. Olha só que bacana. Então, quando eles iam mandar o bode para o deserto, para o exílio, o pecado é falado. Então, mesmo que a gente for perdoado, o pecado precisa ser confessado como algo de conscientização e como algo que engrandece a Deus que está perdoando. 2, sempre para haver perdão, um inocente tem que morrer. Isso é uma lei espiritual. Para haver o perdão, o inocente tem que morrer. E ali no Antigo Testamento, e isso se repetindo todo ano, era o bode escolhido como inocente. Mas a gente vai entender que Jesus é o inocente, que não teve pecado, mas que foi entregue pelo Pai. E Mateus deixa claro que todo mundo sabia o que estava acontecendo. Jesus fica calado, mostrando que estava sabendo e estava se entregando à morte. Pilatos sabia que era inocente, a esposa de Pilatos, os sacerdotes, os líderes religiosos, o povo, todo mundo sabia que Barrabás era o culpado e Jesus era inocente. Então, o sacrifício é feito por completo aqui e Mateus está deixando de forma clara ali que o último dia da expiação ali está sendo realizado ali no julgamento de Jesus. Mas sabe, e para acabar esse vídeo, essa aula, sabe o que é mais lindo para a tua vida e para a minha? É que Mateus, depois do versículo 26 do capítulo 27, vai começar a narrar estranho sobre alguém que vem buscar Jesus, carregar sua cruz. Jesus tem que ser levado para fora da cidade para morrer, e ele vai morrer num lugar chamado Gólgota, ou caveira, ou morte. Então, logo depois desse episódio que a gente leu, o segundo episódio é o episódio onde Mateus vai mostrar que Jesus também é o bode culpado. Se colocou todo o pecado nosso de Israel e de toda a igreja é colocado sobre Jesus. E Jesus, ele recebe o nosso pecado para que eu e você possamos não mais nomear e ficar relembrando os pecados que se foram, e até mesmo o pecado da nossa natureza pecaminosa é resolvida em Jesus Cristo. E ele é levado para fora da cidade, para um lugar de caos, para um lugar de morte ali, que era Azazel, mas agora é o Gólgota, e alguém vai ser responsável por levar todo aquele paralelo meticuloso, mostra que Jesus se fez sozinho, foi levado para o deserto. Por isso que Jesus vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali Jesus está cumprindo o papel do segunda parte do sacrifício, e assim toda a expiação ali, o dia da expiação, se cumpre em Jesus nos 2 papéis. É maravilhoso, louvado seja Deus,
que se você não estava vendo isso, essa conexão, agora você pode ver com os nossos 3Cs. Semana que vem a gente vem com mais vídeos, sempre explicando um pouquinho mais para você ter cada vez mais autoridade e conhecer mais a palavra de Deus. Se você quer uma mentoria semanal para ler o Novo Testamento todinho, aonde eu vou tirar suas dúvidas, gravando áudio e você vai ouvir no seu celular, se inscreva no primeiro link que está aqui, que um bate-papo como esse a gente vai poder fazer de forma privada e também vai abençoar muito sua vida. Dá uma olhada na aula que eu preparei também no link desse vídeo e assim a gente vai caminhar junto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!